Muito Bom, bem, agora estamos aqui com a doutora Yasmin Medeiros, nossa cirurgiã plástica do time, que vai falar sobre algo muito importante que a gente tem, que são as suturas, como utilizar as estratégias que a gente tem para deixar o nosso paciente. Acho que tem um microfone aberto, microfone em espanhol aberto. eu já dei um microfone Ah, de Michele. pronto, pronto. Então, as estratégias que a gente tem para fazer as suturas, né, e como que a gente consegue utilizar alguns princípios nos pacientes que a gente tem, os pacientes cirúrgicos. Então, eu agradeço muito a Yasmin de falar conosco sobre as suturas, né, um ponto bem importante. É o cartão de visita que o cirurgião tem, né, porque o paciente ele vai lembrar só do ponto da pele. Ele não vai lembrar de nada mais. Faz uma cirurgia linda, espetacular, o que manda é como está a finalização. Yasmin, muito obrigado. A sala é Eu sua, que fique à agradeço. vontade. Bom, eu que agradeço o convite e realmente é isso que o Dr. Teste falou. Quando a gente quando a gente trabalha, né, você trabalha com um paciente, seja ele tanto, a gente não está se referindo aqui exclusivamente a pacientes particulares, mas todos os pacientes, eles vão lembrar, né, o que eles ficam é a cicatriz. E para uma boa cicatrização, obviamente, a gente sabe que tem alguns fatores inerentes ao paciente, tem como, por exemplo, diabetes, tabagismo, obesidade. Alguns fatores desses a gente consegue controlar e outros não. A gente também tem fatores inerentes ao procedimento, como risco de infecção e etc. Mas um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de uma cicatrização inadequada, né, de uma cicatrização patológica, e aqui eu estou falando de cicatriz hipertrófica, porque a queloide tem um componente genético importante, é principalmente a técnica cirúrgica. E como eu tinha falado para vocês antes da gente começar oficialmente a aula, quando a gente fala de sutura, a gente fala de técnica cirúrgica. E técnica cirúrgica é uma coisa que é imprescindível para o cirurgião e que infelizmente hoje a gente acaba perdendo. Então, existem maneiras corretas de você manusear um instrumental e tudo isso é muito importante porque vai refinando vocês, assim, os passos, justamente para a gente ter um resultado melhor, mais rápido e principalmente mais eficiente. Então, eu vou começar passando aqui. Se vocês tiverem algum problema, na visualização da tela, me falam que eu tento dar um jeito aqui, porque tá meio improvisado o negócio que estamos do celular. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, tá? E eu sou cirurgiã geral, cirurgiã do trauma e cirurgiã plástica. E geralmente essas aulas de técnica cirúrgica, de técnica operatória, elas acabam ficando sob responsabilidade do cirurgião plástico, porque como o Dr. Técio diz, o que o paciente vai ver é a cicatriz e com todo respeito de cicatriz bonita a gente entende. Então a gente estuda bastante isso. Então é muito comum vocês terem aulas sobre isso em cursos que vocês façam e até durante a faculdade, não só com cirurgiões gerais, mas também com um cirurgião plástico. E aqui a gente vai falar especificamente de sutura, vou pincelar uma coisa ou outra sobre alguns outros tópicos, mas a gente está falando de técnica operatória. Então, quando eu falo de técnica operatória, eu falo de alguns conceitos que eles são essenciais, justamente para que eu tenha um procedimento com menos complicação, com menos infecção e com um resultado melhor e otimizado. Quando a gente diz otimizado, não é nem só uma melhor aparência estética, mas é uma melhor aparência funcional, que esse paciente consiga retornar às atividades dele sempre o mais rápido possível, tá? Qual que é a importância da gente saber suturar? Porque a sutura, ela é fundamental para que o teu procedimento cirúrgico ele tenha sucesso. Aqui, como eu já falei para vocês, a gente vai acabar focando mais em sutura de pele. Mas esses princípios, eles se adequam a qualquer outro tipo de sutura que você for realizar. Quando a gente faz uma técnica de sutura adequada, eu tenho menos deiscência e, consequentemente, menos chance de infecção pós-operatória. Eu tenho uma coaptação dos bordos sem tensão excessiva, que isso faz com que eu tenha uma cicatrização, tanto funcional quanto esteticamente, de uma melhor qualidade. E isso vai abreviar a recuperação do meu paciente
minimizando também a chance de formação de cicatriz hipertrófica, que é o que eu disse a vocês. Cicatriz hipertrófica, a gente fala de técnica cirúrgica, tá? Então, quando eu não tenho uma técnica de sutura adequada, eu vou ter uma cicatriz hipertrófica. Isso é quase que uma norma, digamos assim, tá? E essa fotinho aqui, a gente mostra para vocês, isso é um chuleião ancorado, e a gente mostra para vocês esse resultado aí. Olha que eu tenho uma, obviamente isso é uma foto ilustrativa, mas eu tenho aqui uma pele de uma boa qualidade. Então eu acabo tendo aqui, mesmo num paciente com uma pele que eu noto que não é uma pele assim tão ruim, né? A um primeiro momento, eu vou ter sim uma maior chance com esse tipo de sutura, eu acabo esquemiando a minha borda, então, consequentemente, eu posso ter mais infecção, mais necrose e deiscência da ferida com necessidade de reabordagem, tá? Eu tenho alguns passos, algumas coisas que são obrigatórias para que eu tenha uma sutura correta. E qual que são esses passos? Primeiro é a manipulação mínima do tecido, tá? Pegar o tecido e dar aquela pinçada com a pinça dente de rato, que fica a marquinha do coisinho para suturar, que vocês pegam assim, vocês levantam, aquilo a derme chora, tá? A gente precisa lembrar que o plexo subdérmico é ele que nutre a minha pele, tá? Por exemplo, quando a gente vai fazer um enxerto, né, trazendo aqui para o dia a dia da plástica, o que é que vai nutrir o meu enxerto? É o leito receptor. Então, se eu estou traumatizando aquele leito receptor, eu estou traumatizando todo o suprimento sanguíneo daquela pele. Então, a Ju não tá aqui, eu acho, né? Mas a Ju já me ouviu falar muito sobre isso. Não se queima derme excessivamente. Então, aí fica sangrando, fica aquele minando, aí vocês saem queimando cada hemácia. Aquilo dá isquemia dérmica, aquilo aumenta a chance de necrose e de abertura tecidual. Derme, o sangramento da derme, ele vai parar com um ponto, tá? Ou com uma compressão de um curativo. Então, a gente não precisa cauterizar a derme inteira do paciente. Ah, não, é uma coisinha aqui de transição derme tecido subcutâneo que eu tenho um vaso maior. Aí tudo bem, tá sangrando muito, você dá uma queimadinha pontual, mas não fazer isso de uma maneira excessiva. Além disso, tem a questão da manipulação tecidual. Então, a gente tenta traumatizar o tecido mesmo, o mínimo possível, tá? E essa traumatização, esse trauma que a gente vai fazendo, ele não necessariamente é só da pinça com dente, né? A própria pinça sem dente, ela traumatiza bastante o tecido. Então, evitar ficar pinçando o tecido. O que é que a pinça faz na sutura de pele? Ela afasta o tecido, tá? Ela manipula, você não precisa agarrar, você usa o dente da pinça para everter o tecido e aí sim esse tecido se mostra e você consegue dar o ponto de uma maneira correta. Outra coisa que é muito importante, a gente escolher adequadamente os teus materiais. E é isso que eu estou trazendo para vocês aqui. A gente tenta falar um pouco sobre as técnicas que a gente tem para dar para vocês o maior número de arsenal possível para que vocês possam escolher o melhor fio, a melhor técnica, a melhor agulha, dependendo do tecido. Porque cada tecido, cada área e cada paciente, ele vai ter uma necessidade diferente. Tá? Que vai variar, inclusive, de acordo com o procedimento, de acordo com a idade, várias coisas. Então, é importante que vocês escolham os materiais adequados. E quando a gente diz material, eu não estou falando única e exclusivamente para vocês de fio, tá? A gente está falando também de técnica cirúrgica, de tipo de ponto, de tipo de sutura que a gente vai fazer. Uma coisa que é mandatória e que não é fácil de fazer é a gente conseguir distribuir uniformemente a atenção, tá? A gente sempre tem que ter pontos que eles se coaptem, mas que eles não tenham uma tensão excessiva, porque toda tensão excessiva vai dar isquemia tecidual e, consequentemente, necrose, e, consequentemente, aumenta a chance de deiscência. E, como eu já falei, a gente está trazendo isso para um cenário mais de pele, mas isso vale também para a aponeurose, tá? Quando a gente faz aqueles pontos muito isquemiantes em aponeurose, isso aumenta a chance do teu paciente evoluir com a deiscência, tá? E com a eventração, uma evisceração, consequentemente. E, por fim, a técnica cirúrgica, ela envolve nós seguros e bem feitos. A gente vai falar um pouquinho de nó mais na frente, mas eles precisam ser firmes, mas eles não podem ser nem frouxos, nem excessivamente apertados, tá? Então ele precisa estar firme coaptando o teu tecido, mantendo os bordos aproximados, mas não sofrendo demais.
E isso a gente aprende com treino. Então é importante que vocês saibam fazer nó, saibam fazer contranó e tenham tanto manuseando os instrumentais quanto manuseando tanto com as mãos. Então é importante que vocês tenham toda essa técnica para poder usar aí com cada paciente. E aí, eu vou pincelar um pouquinho sobre técnicas de sutura, tipos de nó, tipos de agulha, para a gente entrar numa discussão depois, da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar sobre isso e avaliar casos específicos, por exemplo, que vocês venham a ter. A sutura simples e intermitente é o famosão ponto simples, é o que a gente mais faz. Então, eu tenho sempre pontos que eles são independentes e eles são ideais para áreas que eu preciso distribuir essa tensão ou por áreas pequenas ou para áreas principalmente que eu preciso distribuir essa atenção de uma maneira variável, tá? Qual que é a vantagem? Ela vai me permitir drenagem e ela vai me permitir que, caso eu tenha uma deiscência, essa deiscência seja pontual, tá? Ou seja, se eu tenho um pontinho que abre, eu não vou abrir a minha ferida inteira. A gente acaba tendo aqui algumas outras técnicas que a gente não usa tanto no dia a dia, mas que é interessante vocês saberem, como a sutura contínua, tá? Que é o bom e velho chuleião. A gente não faz o chuleio é, tão comumente, digamos assim, em pele, tá? Ele é ideal para quê? Ele é ideal quando eu preciso fechar o meu paciente de uma maneira rápida, distribuindo essa atenção de maneira uniforme. Claro que para eu distribuir a atenção de maneira uniforme, eu preciso sempre fazer aquilo que a gente sempre fala para vocês: entrar e pegar a mesma distância do bordo da ferida e entrar na mesma profundidade. Aí eu estou distribuindo a atenção de maneira uniforme. Se eu não faço isso, eu faço o bom e velho trilho de trem. É uma das coisas que podem levar ao que a gente chama de trilho de trem. Outra delas é o nó muito apertado. Então, é uma sutura que a gente acaba utilizando quando a gente quer uma rapidez maior e eu tenho uma área que eu preciso distribuir a atenção uniformemente. Onde que a gente usa isso? A gente da cirurgia plástica usa muito em lifting facial, tá? Eu tenho áreas de maior risco, como, por exemplo, região de tragos, às vezes aqui lóbulo de orelha, que eu preciso encaixar melhor. Mas, via de regra, a gente faz o restante com sutura contínua, tá? Sutura intradérmica, ela é uma sutura que ela não é uma sutura para dar tensão, para fechar. Ela é uma sutura para coaptar, ou seja, se você faz uma hernia inguinal com pontos subcutâneos e passa um intradérmico, tem chance disso dar errado. Porque o intradérmico, ele não é ponto de tensão. Ele é ponto apenas de coaptação de bordos, tá? E como é que funciona o ponto intradérmico? O ponto intradérmico, ele é dado justamente na transição dermoepidérmica, tá? Idealmente, você não faz passadas muito longas. Eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de fazer com os residentes, a gente passa meia agulha, no máximo. E justamente para que eu tenha uma cooptação desses bordos e que eu tenha uma sutura esteticamente melhor, tá? É importante falar que hoje em dia a gente tem o advento das colas, né? Como o Prínio, né? Que é um subtipo do Dermabond, o próprio Dermabond. A cola cirúrgica não substitui sutura, tá? Então o que é que a gente faz? A gente faz tudo e põe a cola. Então, você fecha todos os planos e põe a cola. Ela entra como um reforço, digamos assim, entre aspas. Então, ela, além disso, ela melhora a drenagem de ferida, ela mantém um ambiente com umidade ideal, mas ela não vai substituir os teus pontos, tá? Pelo menos até agora não. Tem gente que acaba fazendo alguns protocolos, digamos assim, diferentes, mas via de regra não, ela é um passo a mais que a gente faz nessa sutura, tá? E a gente tem a sutura em bolsa, que aí é o que vocês fazem quando vocês vão fazer o wash, né? É quando a gente vai fechar algum orifício que você acaba fazendo aquela bolsa de tabaco, que é o que eu digo que parece um fuxicozinho, né? Pra quem aqui já viu bordado de vovó, parece um fuxico que ele faz justamente, ele acaba conseguindo dependendo do tipo de passagem de ponto, eu consigo ter uma maior resistência à tensão nos bordos dessa ferida, mas também não é uma coisa que a gente usa muito em pele, tá? Tipo de nó cirúrgico. O que é que vocês precisam saber? Qual que é o padrão ouro do nó cirúrgico? É aquele nó quadrado.
né? Que é justamente você tem o nó e o contranó, que são as laçadas em direções opostas, que eles se travam mutuamente, ou seja, esse nó não corre. E aí eu vou ter uma coaptação perfeita. Quando vocês fazem, vocês têm, não adianta, por exemplo, você vai fazer, eu vou fazer nó na mão. E aí eu faço nó, nó, nó. Isso não é um nó quadrado, isso não é um nó perfeito. A gente precisa ter nó em direções opostas. Então eu preciso ter o nó e eu preciso ter o contranó. O que significa que vocês têm que treinar os dois sentidos e com ambas as mãos, tá? Com relação à laçada, isso depende muito de acordo com o tipo de fio que a gente vai conversar um pouco mais na frente. E não existe um grande padrão nem grandes estudos sobre isso. A gente acaba ficando mesmo, às vezes, meio que até com as orientações dos fabricantes do fio. Pelo menos a gente faz pelo menos 3 laçadas, e isso, claro, que vai variar de acordo com o tipo de fio. Quando a gente tem um fio com que geralmente é monofilamentar, ou seja, ele acaba tendo menos fricção, porque ele é um único filamento, a gente acaba às vezes precisando de mais laçadas para poder firmar esse nó. E aí, quais que são as características de um nó perfeito? Ele é um nó que, além de ser um nó quadrado, ele tem que ser firme, simétrico e íntegro mesmo sobre tensão. Ou seja, aquele nó que você faz e o último do finalzinho da pele, ele tá meio assim desmanchando, ele não foi um nó bem dado, tá? Além disso, eu tenho que ter uma distância mínima. Quando a gente diz mínima, é assim, é não enxergável da pele para o nó, justamente para que a gente evite espaço morto e com isso acúmulo de secreção e futuras complicações, inclusive deiscência, né? Abertura desses pontos, tá? Agora a gente vai começar a entrar num negócio que assim. A gente geralmente acaba decorando para provas, tanto para as provas de residência como para as provas da faculdade, e a gente acaba não entendendo muito, que é a gente falar sobre as características do fio da sutura. Os fios, eles têm algumas características importantes. As que a gente mais conhece são os fios que eles são absorvíveis ou não absorvíveis e os mono ou multifilamentares, tá? Qual que é a diferença? Os fios absorvíveis, eles vão ter uma degradação natural ao longo aí de um período, sejam meses, sejam semanas. Os não absorvíveis, eles têm essa resistência indefinida, tá? Então ele exige uma remoção manual, ou às vezes ele nem é removido dependendo do resultado que a gente queira, né? Do fim que a gente queira. Quando a gente fala em, em fio, uma coisa que a gente vai falar um pouco mais na frente, a gente vai falar de tensão do fio, que é outro conceito fundamental, que é justamente o tempo que o fio leva para perder 50% da sua força tênstil. Então, isso é muito importante da gente pensar, por exemplo, tá? Outra divisão dos fios é justamente entre os fios mono e multifilamentares. Isso é justamente com relação à composição deles, né? A quantidade de filamento, como o próprio nome já diz, monofilamento. Ele tem um único filamento, consequentemente, ele causa uma menor reação tecidual. Então, ele tem um menor risco de infecção. Os fios multifilamentares, eles têm mais filamentos e, consequentemente, eles são o contrário, né? Eles acabam dando uma reação tecidual maior e eles têm um maior risco de infecção. Consequentemente, eles são fios, por eles terem mais filamentos, eles são fios que eles acabam tendo uma segurança de nó maior, eles acabam tendo uma maior maleabilidade para a gente poder trabalhar com esse fio, tá? Óbvio que a gente tem exceções, entre aspas, às regras, mas a gente vai conversar sobre isso quando a gente chegar para falar dos fios especificamente, que eu vou dar só uma pincelada. E o que é que isso significa, né? O que é que significa o fio absorvível ou não absorvível? A gente precisa, quando a gente vai escolher, a gente precisa considerar o tipo de tecido, a velocidade de cicatrização, qual o local que eu estou fazendo, qual a tensão dessa área do corpo, o risco de infecção e o que eu quero de estética para esse paciente. Mas mais na frente a gente vai falar especificamente dessas características, tá? É, a tabelinha do amor que eu trouxe para vocês são duas tabelinhas do amor aqui, que são justamente dos fios absorvíveis e inabsorvíveis, quando a gente avalia a redução da força têncil em 50%, tá? E isso é importante não só para a prova de vocês, mas principalmente para a vida. Por quê? Porque quando a gente diz, por exemplo, que a gente não deve fechar uma aponeurose com Vicryl,
O que é que eu tô querendo dizer pra vocês? Eu tô querendo dizer que o Vicryl ele vai perder metade da força têncil dele em 3 semanas. Em 3 semanas, essa minha aponeurose, ela não está cicatrizada o suficiente para conseguir manter essa tensão. Principalmente em todos os pacientes, na verdade, mas principalmente naqueles pacientes que têm um pouco mais de risco. Então, isso a gente precisa levar em conta quando a gente escolhe os fios e avaliando sempre fio e a força, a tensão de cada tecido, perdão, e a força, a tensão de cada local. Então, eu vou avaliar o tecido, o local e o paciente também na hora de escolher. Então, essa tabela é muito importante vocês terem para vocês terem uma noção. Claro que, por exemplo, os fios absorvíveis eles acabam tendo uma reação tecidual maior, né? Porque eles precisam ser degradados. E isso é importante até quando a gente vai escolher qual fio para qual local. Por exemplo, vocês vão ter, acho que vocês já tiveram a oportunidade, né, as meninas de passarem aí na cirurgia plástica, vocês vão ver que em face a gente não usa da plástica monocrio. Para pele, a gente usa nylon, justamente porque a reação tecidual do monocrio para ser absorvida ela acaba sendo tão grande que às vezes ela me dá um resultado estético não tão satisfatório, tá? Um paciente, por exemplo, que eu tenho uma queloide, eu vou precisar ressuturar, eu não vou usar nesse paciente um fio absorvível, não vou aumentar a inflamação desse local. Lembrando que é uma inflamação do bem, mas ainda assim é uma inflamação. Então isso também é uma coisa que a gente precisa controlar e levar em conta. Aí, essa tabelinha é também uma tabelinha mostrando para vocês as características de cada fio. Então, aí depois eu mando, se vocês quiserem, o tempo de absorção, as indicações de cada fio com base nos tecidos e também as características desse fio com relação à maleabilidade, à reação tecidual, justamente porque para a gente entender o que é que a gente vai usar em cada tecido. Obviamente, um fio absorvível eu não preciso retirar os pontos. Então, é uma das coisas que eu preciso levar em conta. Por exemplo, quando eu tenho um paciente que a remoção, falando de pele, que a remoção vai dar muito desconforto, como uma criança, por exemplo, e também o resultado estético que a gente vai querer levar em conta para cada paciente, tá? Mesma coisa com os fios inabsorvíveis ou não absorvíveis, a depender da referência que vocês vão utilizar. Aqui a gente tem vários materiais sintéticos, né? E aí eles são muito utilizados em procedimentos ortopédicos e pele, tá? Eles acabam tendo, por serem é, não absorvíveis, eu tenho uma manutenção dessa força têncil por um período longo ou até mesmo indeterminado, a depender do fio, tá? Então é uma coisa bacana quando eu quero que essa estrutura ela fique mais segura, digamos assim. Quando a gente está falando em classificação de configuração, eu estava falando da primeira classificação, absorvível e inabsorvível, é uma classificação com relação à absorção mesmo, a degradação desse fio. Agora eu vou falar de classificação de configuração, ou seja, como esses fios são feitos, tá? E é aquilo que a gente já falou, monofilamentar, por ter um filamento só, dá menos trauma, só que ele é mais frágil. E, consequentemente, ele é um fio mais difícil de trabalhar. Ele tem menos maleabilidade. Já o multifilamentar, ele é mais resistente, mais maleável. Em contrapartida, ele é mais traumático. E o que é que isso mostra pra gente de uma maneira prática? O que é que a gente consegue aplicar? Num cenário em que eu tenho um paciente com infecção, eu devo optar sempre que possível por fios monofilamentares inabsorvíveis. Por quê? Porque o fio multifilamentar, justamente por ele ser trançado, por eu ter vários filamentos, eu tenho uma chance de eu acumular um biofilme nessa trança de fios. Então, isso pode prejudicar a cicatrização, perpetuando assim o processo infeccioso. Além disso, isso falando com relação a filamento. Falando com relação à absorção, a gente vai dar preferência para os fios não absorvíveis justamente porque o ambiente de infecção, ele pode levar a uma degradação precoce desse fio. Ou seja, eu acabo tendo um risco maior de deiscência. Então, muito cuidado quando a gente vai usar, por exemplo, para aproximar um subcutâneo de uma região contaminada, um fio que eu tenha um período de que ele seja absorvível. Não estou dizendo que vocês, como é subcutâneo, às vezes esse fio acaba ficando. Mas tem muita gente que acaba usando, não sei se vocês já viram, Vicryl Rapide em algumas situações, a dependendo do local.
E é um fio que ele tem uma degradação muito mais rápida, principalmente no local de infecção. Isso a gente pode trazer para o cenário intraabdominal quando a gente dá preferência sempre que possível para fios monofilamentares em contextos de infecção ou em contextos de grande contaminação, tá? Quando a gente está falando aqui, que eu até coloquei uma observaçãozinha, a gente está falando de fio farpado, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um Stratafix, seja de PDS, seja de monocrio, Symmetric, né, que é o que a gente mais usa, que é o mais famoso, digamos assim. Os fios farpados, eles têm uma boa segurança pela boa distribuição da tensão, tá? E além disso, eles trazem maior rapidez ao processo de sutura. Como eu estava dizendo para vocês, o fio farpado, ele tem essas farpas, então ele se adere ao tecido e vai distribuindo pelas farpas a tensão. Ele é um fio que a gente não precisa dar nó, tá? Você vai e você volta, né? Quando você termina a tua sutura, você só volta ao ponto e ele trava nele mesmo. Então ele é um fio que a gente usa muito, por exemplo, na plástica, quando a gente vai fazer tanto mama, suco de mama, quanto eu uso bastante para fazer plicatura de diástase, sabe? Diástase de reto abdominal da abdominoplastia, por vídeo. Porque aí ele é um fio que ele trava sozinho. Então a gente consegue descer o chuleinho na diástase do reto de uma maneira mais fácil. Outras classificações, outras coisas que a gente precisa saber, outros conceitos que são importantes. Segurança do nó. Quanto mais seguro o meu nó, menos passadas são necessárias. E aí a gente tem dois conceitos aqui que às vezes a gente pode confundir, que é a elasticidade e a memória. A elasticidade são fios que eles são mais fáceis de manipular, mas justamente por essa propriedade elástica, eles traumatizam mais o teu tecido. Já a memória é justamente o contrário. Quanto mais memória o fio tem, mais difícil é manipular esse fio, tá? Não sei se vocês já viram, por exemplo, quando você pega um prolene muito grosso, porque a gente abre ele em um rosca inteiro e aí você não consegue trabalhar ele. É difícil você poder manejar esse fio. Falando em espessura e um pouco de escolhas do fio. É aquela regra básica, né? Quanto maior o número de zeros, mais fino vai ser o teu fio. E aí a gente tem fios grossos, que pra gente geralmente são os fios um, 2, 3, aqueles fios mais puros, digamos assim, o nome. Aí a gente tem os intermediários, que são do 10, 20, 30, e a partir disso os mais finos, e aí a gente entra aí em. Aqui eu coloquei até um 60, mas aí a gente vai ter nylon 8, os fios mais finos para microcirurgia, quando a gente vai mexer em tendão. Então aí o céu é o limite, tá? Mas eu tentei falar um pouco do que a gente vê mais na prática para suturar a pele mesmo. Falando de agulha. A gente tem as agulhas cortantes e não cortantes, tá? O que é importante? As agulhas cortantes, elas são traumáticas e as agulhas cilíndricas, elas são atraumáticas. O corpo da minha agulha cortante, ele é um corpo retangular e a ponta, ela é triangular. Já a minha agulha cilíndrica não cortante, o corpo não vai rasgar o tecido. Obviamente, a ponta tem que furar, senão o fio não passa, né? E aí, o corpo na agulha cilíndrica, ele pode ser todo redondo ou ele pode ser aquele mais retangularzinho, tá? E aí a gente tem a curvatura e o comprimento das agulhas. O comprimento é dado em centímetros ou milímetros, dependendo da marca. E aí a curvatura. Lembrando que quanto mais curvatura eu tenho, eu preciso avaliar em que espaço eu vou usar aquele fio, principalmente falando em cavidade. Então, às vezes, você pode acabar usando uma agulha mais curva quando eu tenho uma empunhadura menor, em um local menor para trabalhar com a minha mão para poder dar o ponto, tá? Agora a gente começa a falar um pouquinho de técnica mesmo mais prática. Algumas coisas são muito importantes quando a gente está dando ponto. Primeira coisa é o posicionamento da agulha no porta-agulha. A tua agulha, ela sempre tem que estar do terço médio para o terço posterior do teu porta-agulha, tá? Então a gente nunca segura a agulha na ponta nem no finalzinho dela. Por quê? Porque isso faz com que eu não tenha tanta firmeza dessa agulha na hora do trabalho. Lembrando, agulhas entram sempre perpendiculares à pele, tá? E sempre vocês entram com a agulha a 90 graus. E o que vocês, não sei se vocês conseguem me ver pela câmera, mas você não mexe o braço, você entra e você mexe o punho. Por isso que a agulha é sempre a 90 graus, é ergonômico isso. Então você não cansa quando você tá dando muito ponto, tá?
Além disso, é importante fechar o porta-agulha, porque às vezes a gente não faz aquele crack e fica só segurando, né? Não dá a fechada, mas isso faz com que a minha agulha não fique tão firme. E às vezes eu acabo precisando ter um pouco mais de força, né? Pra segurar, pra empunhar mesmo o porta-agulha. Eu tô sem instrumental aqui, mas uma coisa que é importante, quando a gente coloca quando você vai empunhar um porta-agulha, a gente não enfia o dedo no arinho até o talo e agarra ele assim, não, com o polegar. Tá? A gente introduz levemente a ponta dos dedos e lembrando que a posição é essa aqui, tá? Então, meu indicador, ele conduz e ele fica na haste, né? E na partezinha das rodinhas, digamos assim, a gente coloca só a ponta dos dedos quando coloca, tá? Às vezes você tem, inclusive, uma empunhadura melhor se você nem coloca os dedos lá dentro. Você só posiciona, assim, às vezes nos bordos mesmo, tá? Lembrando, ângulo de inserção, como eu já tinha dito, sempre é 90 graus. Isso faz com que eu tenha uma resistência tecidual menor, então eu acabo fazendo menos trauma tecidual e eu acabo fazendo com que o cirurgião faça uma força menor para operar. Então, isso é mais ergonômico. Lembrando que quando eu falo de um tecido mais frágil, a gente pode entrar a um grau menor, aí um ângulo agudo, uns 60 graus geralmente. Isso eu tô falando de ponto simples na sua maioria, tá, gente? O intradérmico aí já começa a mudar as coisas um pouco de figuras. E aí, lembra sempre que quando a gente vai suturar, a gente faz sempre a supinação, né? Então você vai fazendo esses movimentos aqui. A gente não mexe o ombro, tá? A gente mexe o punho. E aí, depois que a gente tem todas essas informações, bate um desespero, porque é muita informação e você fica, putz, mas qual fio que eu escolho? Não é uma regra, né? O que eu tô ensinando aqui a vocês. Até porque cada paciente é um paciente, se todos fossem iguais, a nossa vida seria muito mais fácil. Mas, via de regra, o que é que a gente precisa avaliar? Eu avalio sempre a tensão do tecido, tá? Quando eu tenho uma tensão pequena ou até moderada, eu posso escolher um fio absorvível ou até inabsorvível, dependendo da preferência do cirurgião. Quando eu tenho um tecido de alta tensão, eu preciso de um fio inabsorvível, perdão. O que é que eu tô falando de tensão tecidual? Eu tô falando que a minha gordura, ele é um tecido que ele tem menos tensão do que um osso, por exemplo. Então, eu acabo precisando de um fio mais fraco, entre aspas, do que quando eu tô, por exemplo, suturando um tendão, suturando uma cartilagem que tem estresse contínuo, quando eu tô suturando uma, uma face, alguma coisa, isso vai variar. Então, eu preciso avaliar a tensão do tecido, é a primeira coisa. Por isso que a gente muda de fio e a gente não usa o mesmo fio para fechar todo mundo, né? De aponeurose para cima. A gente vai sempre mudando de acordo com a tensão de cada tecido. Aquilo que a gente tinha falado de inflamação e infecção, geralmente a gente dá preferência a fios monofilamentares inabsorvíveis, por causa daquela questão do biofilme e da degradação do fio. Lembrando que qual calibre eu vou escolher? Sempre o mais fino possível, tá? O mais fino capaz de resistir àquela tensão. Não existe uma regra, não é sempre assim. Ai, pele do rosto é sempre 5,0, pele de não sei onde, do couro cabeludo é 3,0. Não, isso vai depender. Até porque o teu paciente é diferente. Então, se a gente pega uma pele de vocês que são adultos jovens, é uma coisa. Se eu vou pegar a pele de um idoso que eu tenho, por exemplo, um desmossomo menos aderido é outra coisa. Você vai suturar um idoso, a pele rasga muito fácil. Isso é péssimo para sutura, mas a longo prazo, se vocês olharem os idosinhos que vocês operam, as cicatrizes ficam lindas, né? Porque eu tenho uma tensão tecidual menor. Então, tudo isso vai variar. Com relação à tensão tecidual, é isso. Com relação à técnica cirúrgica, se eu pudesse dizer para vocês o tipo de sutura ideal, ela seria uma sutura estéril, né? Pra gente não ter contaminação e infecção, consequentemente. Atraumática, sem tensão nenhuma, sempre com as bordas em aposição e levemente evertidas. Aqui tá a eversão das bordas, mas a gente diz levemente evertidas. Por quê? Porque quando a gente põe as bordas, elas sentarem com essa leve eversão, a chance de eu fazer uma retração e essa cicatriz ficar mais baixa, ela é maior. Mas ao mesmo tempo, se eu pegar
um negoção de um lado desse tamanho, desse outro tamanho, juntar e elas inverterem assim, eu tenho uma mega cicatriz hipertrófica e acabo tendo o trilho do trem que a gente tanto evita, né? Outra coisa que é imprescindível, fechamento por planos, tá? Então, se você vai fazer aqui, mais uma vez, eu estou falando de lesões num ambiente ideal. Não estou falando de uma barriga podre que está saindo pus, que você vai fechar hermeticamente tudo para ficar lindo. Não. Aqui é um cenário controlado. Aí a gente fecha todos os planos. E o grande ponto do cirurgião plástico, as pessoas dizem, ah, é ponto intradérmico é o ponto do cirurgião plástico. Não, na verdade, o ponto do cirurgião plástico é o ponto subdérmico, que é aquele ponto que a gente pega a derme e esse ponto vai diminuir a minha tensão e vai coaptar as minhas bordas o suficiente para que eu venha com intradérmico só de aproximação, tá? Então, se vocês vão fazer intradérmico, você precisa fazer um subdérmico, tá? Idealmente, a gente precisa fazer um subdérmico. Então, a gente precisa de pontos subdérmicos, que é justamente o subdérmico que vai fechar pra eu passar um intradérmico. Então, é isso que eu digo pra vocês. Não adianta eu fazer alguma coisa, eu fecho o subcutâneo e passo um subdérmico, ou um intradérmico, perdão, porque essa ferida, ela pode não abrir, ela pode não abrir, porque vai depender de várias coisas, do local que ela tá, do paciente, daqueles outros fatores que a gente já conversou. Mas a chance dela abrir, ela é muito grande, tá? E aí, pra vocês aqui na lateral, eu tô deixando justamente o esqueminha desse pontinho subdérmico, tá? Tá uma visualização bem, assim, grossas, né, as camadas, mas a gente tem aí o subcutâneo, a derme e a epiderme, e aí, se você notar, ele é um ponto que você pega e aí isso varia. Mas você geralmente pega você pode dar uma beliscadinha no subcutâneo, perdão. E entrar ou fazer ele exclusivamente dérmico, tá? Mas ele é bem importante para a coaptação desses bordos. E quando que eu tiro? Mesma coisa. Isso vai variar, mas via de regra eu vou levar em conta sempre a tensão do tecido e da área que eu tô falando, principalmente da área. Então, uma média aí de face, que são 3 a 5 dias, já que é um local que não é tenso, pra até calcânio, sola de pé, palma de mão, que eu acabo esperando aí 3 semanas para poder tirar por serem áreas de mais tensão. Qual que é o problema? Se eu tiro cedo demais, eu tenho um risco de dar deiscência. Se eu tiro tarde demais, eu posso evoluir com cicatriz inestética, tá? Com cicatriz hipertrófica, principalmente. Lembrando que quando a gente tira, por exemplo, quando você tira os pontos da sua pele, sei lá, vocês fizeram uma cirurgia X e vocês tiraram o ponto da pele do paciente. Depois de 7, 14 dias que seja, essa pele, ela vai ter a força têncil com mais ou menos 3 a 4 semanas da cirurgia, ou seja, eu tirei os pontos, 3 a 4 semanas da cirurgia, eu vou ter 30% de força têncil. Ou seja, esticou, fez besteirinha, vai abrir. Porque isso é importante, porque não é só a parte de vocês. Então, o paciente precisa se cuidar. Então, consequentemente, a força têncil, né, a tensão desse tecido ela vai aumentando. Ela vai chegar a 100% quando? Nunca, porque é uma cicatriz, tá? Então, uma cicatriz nunca vai ser igual a uma pele normal. Ele atinge 80, 90% de acordo com as referências, depois aí de 18 meses, mas ele nunca vai ser igual a uma pele que a gente nunca cortou, tá? De sutura, é mais ou menos isso. Só que para fazer sutura, a gente precisa anestesiar o paciente, né? Não dá para fazer a sutura com o pobre do paciente gritando, uivando de dor. Então, eu trouxe para vocês algumas coisas importantes para vocês entenderem de conceito de anestesia local, tá? E aqui a gente está falando de anestésico local do dia a dia, lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, assim, se a gente tiver muito luxuoso, mas do que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Porque é o que vocês vão fazer e é o que a gente, enquanto cirurgião plástico, a gente faz bastante anestesia local. Seja para diminuir sangramento, para diminuir dor, né? Seja quando a gente faz um procedimento, perdão, com puramente anestesia local, ou às vezes a gente até infiltra para diminuir mesmo dor do paciente. O que é que a gente precisa entender sobre anestésico local? O
anestésico local, ele age através de um bloqueio do canal de sódio, que ele é voltado, é voltagem dependente, perdão. E aí ele vai impedir que essa membrana do neurônio, ela despolarize e, consequentemente, que ela conduza um impulso nervoso de dor. Por que que isso é importante? Porque de acordo, e aí tem alguns conceitos que pra gente não importam muito agora, mas de acordo com o PKA, a gente vai ver período de latência, que isso é importante pra gente ver o quê? Início de ação e durabilidade desse anestésico. Resumindo, é isso que na prática vai dar pra gente entender. É, e aí é justamente essas características farmacocinéticas que estão aqui no restante do slide, né? A gente tem algumas técnicas diferentes de aplicação, sejam só infiltração local, seja bloqueio de nervo periférico, seja anestesia tópica. E isso vai variar de acordo com o procedimento que eu quero e o nível de anestesia que eu quero de cada tecido, tá? Lembrando que quanto mais potente o anestésico, ele geralmente ele é menos seguro, digamos assim. Que os agentes mais potentes, eles acabam tendo uma menor margem de segurança do que os menos potentes. Quando a gente vai comparar, por exemplo, a bupivacaína com a lidocaína, por exemplo, tá? Então a lido, ela é mais basicona e a gente acaba sendo um pouco mais segura. Dose de anestésico local. Essa tabelinha também é bacana para vocês entenderem. A gente acaba trabalhando muito com lidocaína. Algumas vezes bupivacaína, ou não sei se em sapopema a gente chega a ter hope, mas hospital particular a gente tem bastante ropivacaína, então a gente acaba usando bastante. As doses, elas vão variar de acordo com as referências, tá? O próprio Sabiston, que é o livro-texto mais famoso da cirurgia, ele diverge do Nelligan, que é o livro-texto mais famoso da cirurgia plástica. Então, eles vão brigar um pouco. E isso vai variar entre 5 miligramas por quilo de lidocaína, tá? Até 6 miligramas. Lembrando que, quando eu tô falando com vasoconstritor, eu aumento essa dose de segurança, tá? A lidocaína, ela é um anestésico que eu tenho um início de ação rápido e, consequentemente, uma duração pequena. Já diferente, por exemplo, da bupivacaína, que eu tenho um início de ação moderado, de aí até 10 minutos mais ou menos, mas eu já vou ter aí uma duração de 4 a 6 horas desse efeito. Então, eu posso combinar as duas? Posso sim, posso combinar as duas. É, para eu ter justamente o início de ação mais rápido da lidocaína e o efeito mais prolongado da bupivacaína, por exemplo, tá? E aí tem o esqueminha com as doses de todos eles. Por fim, uma coisa que vocês precisam saber identificar é intoxicação por anestésico local. É identificar e tratar e prevenir. Eu acho que prevenir é mais importante ainda, tá? Como que o paciente ele pode se apresentar com intoxicação por anestésico local? Com qualquer coisa, tá? Os sintomas, eles são iniciais, eles podem ser desde uma manifestação neurológica leve, o paciente vai dizer que tem uma tontura, tem um zumbido, às vezes ele vai ter uma sensação de que tá assim, com a cabeça mais leve, e aí isso vai progredindo, eu vou tendo uma progressão desses sintomas neurológicos, e aí eu posso é, progredir até convulsões, até depressão do sistema nervoso central. Esse paciente pode ter rebaixamento de nível de consciência, ele pode ter, entrar em coma, e ele tem também alguns efeitos cardiovasculares que vão desde hipotensão, algumas arritmias, até bloqueio de condução, chegando até PCR, tá? Como que a gente trata esses pacientes? Idealmente suporte, tá? Até porque a imensa maioria dos casos, ela, quando ocorre, ela é uma intoxicação leve, tá? Exceto, acho que recentemente apareceu na mídia, eu acho que uma moça que foi fazer algum procedimento e que estavam investigando a causa do óbito e estavam suspeitando de intoxicação por anestésico local, tá? E pode ser, sim, uma das coisas que vem a dar complicação nos pacientes, principalmente quando você usa um volume muito grande de anestésico, tá? E o tratamento, ele vai de desde suporte, você, obviamente, se o paciente evoluir para PCR, você vai tratar PCR, né? Você pode usar benzodiazepínico e você pode usar um negócio que a gente chama de emulsão lipídica, que é um monte de lipídio, junta triglicéride, uns lipídios que a gente tem, e você administra ele por via intravenosa, tá? Ele já vem prontinho e você administra. Mas não é uma coisa que a gente acabe usando de rotina.
E o mais importante, eu acho, para vocês é justamente a gente, para terminar, a gente entender como é que a gente evita essa intoxicação. Primeira coisa é a gente ter uma atenção à dose tóxica, aquela dose que eu posso ter como segurança, né, para cada anestésico, por miligramas por quilo de peso do paciente. Sempre, quando eu associo com vasoconstrictor, eu acabo tendo uma segurança de dose maior, né? Lembrar do vasoconstrictor, a gente acaba tendo a indicação, digamos assim, a contraindicação, perdão, de não usar vasoconstrictor em locais que são sabidamente que tem sabidamente a perfusão mais comprometida. Ah, a gente não usa em extremidade, em mão, em dedo. A gente não usa em orelha, cartilagem. É, na prática a gente usa, tá? A gente usa bastante justamente para diminuir o sangramento, mas é isso. Existem pacientes e pacientes, né? Eu não vou usar uma vozinha para suturar o dedão do pé da vozinha arteriopata e diabética e com tudo, eu não vou meter uma BUP e lido todo mundo com vasoconstritor, tá? Porque eu tenho um risco maior, mas a gente pode usar sim, e a gente usa bastante, principalmente para diminuir sangramento. Tá? Quando a gente infiltra com vasoconstrictor, ele diminui sangramento. Se não tiver vasoconstrictor, se você infiltrar o local todo, acaba diminuindo, mesmo assim, pela própria distensão do tecido. Mas com vasoconstrictor diminui ainda mais. E sempre entrar aspirando, porque na imensa maioria dos casos, a intoxicação ela vai aparecer para vocês como um caso de que você não vai ser uma dose elevada, né? Porque na prática, a não ser que sejam múltiplos cortes e você perca muita mão nas contas, e aí é importante a gente diluir esse anestésico, a gente acaba não fazendo, trabalhando com cortes pequenos. Então, você intoxicar um paciente por anestésico, por uma superdose, acaba sendo uma coisa um pouco mais difícil na prática. Mas é sempre importante quando a gente fala aspirar, é justamente para que você não entre com esse anestésico na corrente sanguínea e esse paciente venha a intoxicar. Isso para a vida de vocês. Para a prova que vocês vão fazer, se vocês pegarem uma questão de anestésico local, quase 100% das vezes vai dizer que foi um bloqueio difícil, que o anestesista não viu onde fez, vai te dar uma dica de que você não conseguiu entrar aspirando, ou seja, vai te dizer que ele foi feito no local inadvertido. Acho que é isso. Não, temos dicas práticas para as crianças. Para, para terminar. Primeira coisa, técnica cirúrgica, ela é aperfeiçoamento, né? Então é treino. Então vocês precisam treinar. E aí vocês treinam, se possível. Ah, tem um laboratório de sutura. Treina. Ah, não tem um laboratório de sutura. A gente no Brasil acaba tendo uma formação muito mais prática do que a formação em outros países, né? A gente acaba formando com o paciente mesmo. Mas residente de cirurgia geral que não tem um bolo de algodão pendurado na bolsa, pendurado no volante do carro, tá fazendo cirurgia geral errado, tá? Então vocês têm que ter sempre com vocês um pacotinho de algodão para ficar treinando nó e contranó, e nó do cirurgião, e nó de sapateiro, e vários tipos de pochê palmar, mesmo sendo nó de gineco, para vocês terem arsenal, tá? Além disso, é importante vocês terem conhecimento do material. Que aula chata. Eu sei que é chata, mas é importante porque muitas vezes a gente aprende as coisas de orelhada e não existe nada pior na vida do que fazer uma coisa por reprodução sem ter a menor ideia do que você está fazendo. Então vocês precisam estudar, tá? Vocês precisam entender por que que você está usando tal fio em tal tecido de tal pessoa. Tá? Isso é muito importante para que vocês realmente entendam técnica cirúrgica e não sejam meros cortadores, né? Meros reprodutores. Então, vocês precisam entender o que vocês estão fazendo, porque também é uma prescrição, né? Quando você está suturando um paciente, você está dando um tratamento para ele, você está prescrevendo um tratamento. Do mesmo jeito que você prescreve uma dipirona, um antibiótico, você precisa saber prescrever uma sutura, tá? E lembrar da segurança com anestésico, sempre fazendo o cálculo da dose e entrando, aspirando para a gente poder. Para a gente poder ter o controle de que esse anestésico foi administrado no local correto. Uma coisa que eu acho muito bacana, que eu vou ser bem sincera com vocês, que eu sempre tentei fazer e não consegui, é vocês terem justamente um controle dos procedimentos de vocês e da técnica que você usou. Então, assim, fez alguma coisa diferente? Anota, ó, Dona Maria, a gente fez tal coisa com tal fio. Ah, mas se eu fizer com tal outro fio ou um calibre menor, o que é que vai acontecer? Então, é uma coisa que vocês podem ter isso para ter como um registro para vocês mesmo.
né? Mesmo, para vocês poderem comparar no futuro. E isso ajuda, porque o bacana da residência é porque a gente vai pegando não só os conhecimentos técnicos, mas as experiências, porque isso vale bastante. E aí você pega a experiência de um com a experiência de outro, e você pega o que um faz e o que o outro faz, e você consegue criar a sua própria maneira de fazer. Isso que eu acho muito bacana. E lembrando que quando eu falo de técnica cirúrgica, eu não falo só de ciência, eu falo de arte, tá? Então, assim, quando a gente faz, é uma coisa que o cirurgião plástico ele ouve muito. Quando eu não faço apenas técnica, eu penso nisso com uma visão artística mesmo, porque é um trabalho artesanal, tá? É um trabalho artesanal. Então, quando eu tenho essa visão, eu consigo ter justamente aquele gap que é tão importante entre complicações evitáveis e resultados excelentes, que é o que a gente sempre quer entregar para os nossos pacientes. Resultados excelentes em todas as áreas, se possível. Caso vocês tenham dúvidas, crianças, perguntem. Estamos abertos a perguntas. E frasezinhas de motivação, tem frasezinha de motivação? Tem. Zerbini já diria que operar é divertido, é uma arte, uma ciência e faz bem aos outros. Então, estou disponível. Dúvidas, questionamentos, angústias, estamos aqui. Voltei. Deu certo? Voltei. Interromper. Voltei. Ha, deu certo. Muito legal, Yasmin. Que aula muito legal que você deu, viu? Olha, o Obrigada. professor Amaury Clemente ficaria orgulhoso de ver essa aula. Vou mandar para ele até, viu? Manda pra ele. Bateu, apanhei tanto. É que quem bate não lembra, mais quem apanha, Nunca lembra. esquece. Nunca esquece, apanhei muito. A Mauri, pra caso vocês não saibam, é um grande amigo do Dr. Tess, foi meu professor de anatomia. Engordei muito, muito coelho pro professor Mauri com gemas de ovos carnaúba. Aí a gente engordava os coelhos e matava os coelhos pra dissecar depois. Professor Amaury lá de Maceió, né? Então é um Isso. grande amigo da SBITE e mestre da Yasmin, da parte de técnica cirúrgica, né? De treinamento Técnica cirúrgico. cirúrgica, isso. Sim. Ele dá anatomia e acaba dando um pouco de técnica cirúrgica também. Legal, muito legal. Gostei muito da sua aula, Yasmin. Parabéns, viu? Muito boa mesmo. Se tiverem Obrigada, perguntas, doutor. por favor, podem fazer as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, crianças, temos. Eu tô no celular e aí eu sou levemente idosa. Então, se Vou vocês fazer alguns quiserem. comentários já sobre a aula. É muito importante a gente conhecer os fios que a gente está utilizando e como que a gente vai utilizar, para que que a gente vai utilizar. Por exemplo, na minha época de residência, a gente usava muito o catgut, né? Muito, né? Para suturas do trato digestivo. Sim, E o grande ponto é que a gente questionava o ginecologista porque utilizava o catgut para fechar a aponeurose, né? E a gente fala, não vai dar certo, né? Aí o que aconteceu? Teve uma evolução do catgut, que se chama Vicryl. Vicryl, Vicryl é a evolução, porque ele demora mais para ser absorvido, ele mantém a força tensile por mais tempo, né? Então, é o fio que, durante a minha formação, eu aprendi a utilizar em praticamente todas as anastomoses digestivas, exceto as gastroenteroanastomoses que eu fazia com catgut, mas as outras todas a gente usava basicamente o Vicryl, né? E o Vicryl é utilizado para polimorose também. E a gente vê que talvez não seja a melhor a escolha. melhor disponível. A melhor escolha é um fio que tenha ainda mais tempo para você poder ter força tênctil, que é o PDS. Desce, A gente solicitou para o hospital já a possibilidade de ter o PDS, a resposta é uma resposta positiva. A gente deve ter o PDS em breve para poder fechar as aponeuroses, que é um fio que tem uma força têncil maior, que é recomendado nos guidelines que falam sobre hérnia, isso. parede abdominal e tudo. Mas é importante a gente saber por que que a gente está usando o que a gente está usando, né? E a Yasmin colocou isso de uma maneira muito didática, muito fácil de saber isso. Tem cirurgião que vocês vão operar que fala, não, eu gosto de fazer assim, ok? É muito difícil você transformar uma experiência, mesmo porque uma experiência tem um valor que não é mensurável. A experiência. A gente não consegue medir a experiência de uma pessoa. É imensurável.
Agora, o senso crítico e a avaliação que vocês fazem, bom, por que fechou com esse fio? Que tipo de fio é esse? Como que eu faria se eu tivesse o meu paciente? Eu faria da mesma maneira? Faria diferente? O desenvolver esse senso crítico e essa opinião já baseada no conhecimento, isso faz com que vocês cresçam. E não simplesmente como o Yasmin falou, de orelhada, vou escutando, vou reproduzindo, vou escutando, vou reproduzindo. Quando você começa a pensar nisso, você começa a estabelecer uma estrutura porque vocês vão fazer o ano que vem. O ano que vem vocês vão ensinar também, né? E para ensinar, vocês têm que saber. Então, entender cada cirurgia que vocês participam, por que que vocês fizeram isso? Que fio vocês utilizaram? Como que foi a sutura? É fundamental para dar a base da técnica cirúrgica, da clínica cirúrgica. Esse módulo que a gente está tendo agora em julho é um módulo de estrutura da clínica cirúrgica importante. A Yasmin falou que é uma aula monótona ou chata, não sei qual que é. Eu adorei a aula, achei a aula espetacular. Então, não achei nada monótona, achei muito boa. E a gente vai discutir alguns outros assuntos que são temas importantes para o crescimento do cirurgião. O cirurgião, ele não é um operador, senão você treinava um macaco que ele vai lá e opera. Ele tem habilidade, vai lá e opera. Mas não, você tem que ter o pensamento, tem que ter o entendimento, tem que ter a clínica cirúrgica, tem que ter a estrutura para conseguir se desenvolver. E isso muito passou pelo que a Yasmin falou hoje. Muito, muito boa mesmo. É, quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. Meninas, podem perguntar, caso vocês tenham dúvida, alguma coisa. Algumas coisas importantes. Tá gravando ainda, doutor? Tá gravando. Tá gravando, doutor? Tá A gravando. gente não faz ponto simples de monocrio na pele, crianças, tá? Ponto Sim, simples de monocrio na pele chega no ambulatório. ambulatório, entope uma coronária minha. E a do Dr. Tess também. E para você Tá? Ponto conseguir simples tirar na aquele ponto que eu não É enxergo, horrível. não dá para Não enxergar. enxerga, exatamente. Eu agora, Dr. Tess, eu tô chique no nível que eu tô usando PDS para fazer subdérmico. Aí Ó, sim. é top. Yasmin, conta para elas PDS então. 4. Como que você faria as suturas de pele desses casos que a gente tem, das eletivas, basicamente, né? Que são colestectomias, hérnias. Como que você, Eu como acho que cirurgião assim, plástico, né? certo. Vamos lá. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu acho importante é a gente. Porque a sutura, ela é um procedimento, como eu falei, é artesanal. E a gente vai treinando a mão. Então eu sou muito. E inclusive no congresso que eu fui do CBC sobre ensino, teve muita palestra sobre isso. De você começar. Realmente, as coisas existem por degraus. Então, eu não posso te ensinar a fazer um intradérmico se você não sabe fazer um bom ponto simples. Então, eu acho que eu ainda sou a favor do bom ponto simples bem feito. Ele, assim, ele é rápido, ele é de fácil execução. É uma coisa que, se você sabe fazer um ponto simples bem feito, você consegue reproduzi-lo em qualquer outro lugar. Então, se você for fazer, por exemplo, uma paciente que você não tem, pô, eu quero fazer intradérmico naqueles pacientes, se não der para fazer, é um bom ponto simples. O que é importante? Aproximar sempre os planos. Então, assim, você vai fechar uma aponeurose, você vai fechar uma aponeurose, você tem subcutâneo. Então, você vai fechar aquele subcutâneo. Um subcutâneo, fio barato, assim, né? Barato e fácil de usar. A gente acaba usando o Vicryl 3.0, que é um fio bom de manusear, que é bacana, que vai ter uma força têncil boa para gordura, né? Para subcutâneo. Então, eu acabo usando para subcutâneo Vicryl 3.0 nessas nossas cirurgias, assim, da vida, né? Uma hérnia, uma vesícula, tal. E aí, é isso que eu falei para vocês aqui. Se você vai fazer um subcutâneo e vai partir para mais um plano, teu plano é um ponto simples, tá? Teu plano não é um intradérmico, porque esse intradérmico não vai segurar. Então, por isso que a gente tem, principalmente na hérnia, acaba sendo um pouco diferente, porque não é uma região, a região inguinal, não é, acaba não sendo uma região de tanta tensão, né? Porque ela fica um pouco mais acima. Mas, por exemplo, cicatriz umbilical de vesícula, a gente vê abrir várias.
porque é um local mais tenso, é um local mais contaminado, justamente porque ele tem aponeurose e intradérmico. Então ele vai abrir. Então é melhor você fazer o bom e velho ponto simples que ele segura melhor, ele coapta melhor, ele distribui a tensão melhor. Porque se eu vou fazer só o intradérmico, eu tô contando que esse tecido não vai ter tensão nenhuma. E isso não é o que acontece, né? Então, E, não fez fez o Yasmin, basicão já. não pode falar, terminar que eu já vou falar. Tá. Aí eu ia dizer, pronto, não fez isso? Então vamos para o nível simples. Nível simples, aponeurose, subcutâneo espaçado, com um ponto separado, com Vicryl 3.0, ponto simplão de nylon. Que nylon? Pelo menos nylon 4, né, gente? Vai meter o nylon do trem na barriga das vó, pelo amor de Deus. Aí, vai fazer o modo plus. Modo plus. Fechou tua aponeurose lá. Vai fazer o seu subcutâneo. Vai me meter um subdérmico. Aí, o subdérmico, eu posso lançar a mão de um monocrio. Que acaba sendo um fio um pouco mais claro. Vicryl não, tá, gente? Porque é roxo e vai pintar a pele. E aí, eu vou para intradérmico com monocrio também. Acho que pode falar. Colicistectomia. Ah, Colicistectomia, aquela incisão que você faz na região subxifoidea, na região ah. gástrica. Como que você acha que deveria ser fechada essa incisão? Essa Eu, incisão é que me dá mais palpitações no ambulatório. Então, por quê? Porque o povo não fecha nada, né? Assim, o que é que você faz? Você tira o trocáter e passa o intradérmico. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Porque o tronco, principalmente a região subxifoidea, ela tem mais tensão, né? Mesmo sendo um local que é tronco, já é uma área que geneticamente você é mais propensa à formação de cicatriz hipertrófica, de queloide. Então, se você. É isso, eu acho que ou você faz o clássico. E tem que. Os nossos pacientes não têm um IMC de 24, gente. Então, se não tem um IMC de 24, você precisa fazer o ponto no subcutâneo, porque você diminui espaço morto. Então, você acaba diminuindo formação de seroma. Então E aí você esse faria o seroma subcutâneo, eu o faria subcutâneo e subdérmico, ponto simples. ponto Se simples. você quiser Ponto coisa simples fininho, pertinho da simples pele. fininho, dá pra fazer fininho assim, né? Você pega tudão, tudão que eu digo é epiderme e Sim. derme, mas não aquele grossão. Mas eu ainda prefiro nesses locais do que fazer o intradérmico. Porque eu acho que o intradérmico é isso, pra fazer intradérmico você tem que fazer subdérmico. Não se faz intradérmico sem E se você subdérmico, porque fizer o subdérmico, não fica melhor? fica. Só o subdérmico, o senhor Não. fala? Subdérmico e intradérmico. Melhor aí. Aí é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Porque, é assim, o que, assim, alguns pontos, né? A gente tem a oportunidade de ver os pacientes todos que são operados no hospital. E a notícia boa é que os resultados são muito bons. A gente tem Muito bons. pouquíssima É, complicação, mas pouquíssima complicação. Isso mostra o grau de excelência que é da nossa equipe é, cirúrgica eletiva. Então, meninas, podem ficar muito felizes porque a nossa equipe cirúrgica é muito boa. muito bom. De Eu tava verdade, até é falando com a muito Bruna boa. semana passada, assim. É Ela fez um muito cisto boa. pilonidal com a Jade. Ela, o João, a Suelen, a Lorena. Eles fizeram um cisto pilonidal maravilhosos, assim. Mas É, tem um sim, menino de 18 anos que eu fiquei chocada, assim, com a evolução dele. O sim. menino tá ótimo e ele tem, tipo, 15 dias de operar. Sim, a nossa equipe é muito diferenciada, é Uhum. muito boa. Então a gente vê isso muito claramente no pós-operatório dos nossos pacientes, que Sim, eles não complicam. Complicação é mínima que a gente tem. Complicação que a gente tem, basicamente, como a Yasmin falou, na região, às vezes, região periumbilical, que é uma região um pouco mais crítica. E aí, assim, não é complicação, mas uma atenção que eu tenho, porque tem uma variação do que eu vejo na região epigástrica. E uhum. essa região é a região mais exposta que tem uma cirurgia, né? Porque a moça vai levantar a blusa, vai estar aquela cicatriz, Sim, né? Então, aí eu acho que vale o investimento de a gente fazer uma sutura melhor, porque isso vai dar um sim. resultado melhor para o paciente. Ela não vai saber o trabalho que a gente teve, mas eu acho que vale a pena, porque ela vai lembrar disso o resto da vida, né? É. É, Até e porque, por exemplo, os pontinhos pequenininhos do trocánter, você faz um é pontinho ali, só tranquilo, ele vai não tem muito bem. problema. O próprio umbigo, apesar dele abrir bastante, pela própria topografia, ele acaba ficando mais escondido, Sim, também, né? né? Então a Também acho gente que não não vê muda. tanto. Agora, É, esse ponto é o ponto que
faz uma diferença para o paciente, porque ela vai na Faz. praia e aí vai ter aquela Aquele cicatriz que negócio está lá melhor. aparecendo. E eu acho que vale a pena a gente entregar o melhor trabalho para o paciente, né? Sempre que. Acho que sim, com Porque o certeza. paciente não vai saber a dificuldade que foi aquela colestectomia bem criada, aquela vesícula bem criada, né? 5 anos de dor, né? E aí vai para o hospital, recebe o Buscopan, vai para casa. Aí chega um dia, vai ser operada, aquela aderência esclerotrófica, deu tudo certo, mas aí Não, é. é a cicatriz, entendeu? É a cicatriz. É Eu, isso. não, e, e geral, realmente o senhor falou agora, é a cicatriz que eu mais acabo. Porque a gente acaba vendo esses pacientes por uma questão de manejo de ambulatório, a gente agora está tendo uns retornos mais tardios, né? Isso. Então eu acabo vendo esses pacientes com depois de um mês, até para pegar biópsia, né? Para Sim. pegar anátomo da vesícula. Então eu acabo passando muita coisa para essas cicatrizes mesmo. Uhum. Sabe? Quando eu vejo que tá mais hipertróficazinha e tal. O que Em você todo mundo eu passa? já passo. Então, comprovado cientificamente com pressão é o que melhora, tá? Então eu passo fita de silicone. Tendo fita de silicone, compra na internet é ótimo. O que é que eu passo para todo mundo a partir de 30 dias? É óleo corporal, e aí se puder ser de óleo de rosa mosqueta, de amêndoas, aí válido, não sendo óleo de cozinha, porque sim, tem que dizer que não pode ser óleo de cozinha, tá, crianças? Porque eles passam óleo de cozinha. Não, Você passa óleo de girassol, tô falando sério, doutor, eu tô com um ambulatório de queimados. Você ah, meu passa óleo de Deus. girassol, aí o povo faz, tô passando canola, doutora, pode ser? Não. É o da farmácia, tem que explicar, que não pode ser o da cozinha, Ah, meu tá? Deus Pra do ficar céu. fedendo a óleo. Não que o da cozinha não hidrate, mas é diferente. Os ácidos graxos essenciais estão no outro. Tudo bem. Vitamina E, vitamina A, melhora no outro. E aí eu peço para massagear a cicatriz. Massagear a cicatriz, a gente não costuma fazer muito precoce, porque tem esse risco que eu falei da história da tensão, da força têncil da pele. Então, a partir de 3, 4 semanas, eu peço para massagear a cicatriz com óleo 1 minutinho. E massagear não é alisar, é amassar caroço, é para quebrar a fibrose mesmo. E assim, a evolução, isso a gente faz com todo paciente de pálpebra, a gente faz de rotina para ficar bem fininha a cicatriz, e eu levo isso para os pacientes das cirurgias nossas, assim, mando todo mundo massagear e voltam, assim, as cicatrizes bem melhores, sabe? Principalmente, uma coisa que, e é bacana para o paciente também, porque ele se sente ativo no processo. Por exemplo, hernia inguinal, os vozinhos, eles vão ter uma fibrose durante o processo de cicatrização muito grande, né? Porque você disseca muito subcute, então ele fica com aquela coisa dura. Então você colocando ele para massagear, ele vai vendo que aquilo tá resolvendo, e ele acaba também, além de ter um resultado estético melhor, ele acaba se sentindo parte do processo do negócio, entendeu? Então ele vê que ele tá ajudando a melhorar. Porque uma coisa que é muito importante para vocês falarem para o paciente de vocês é isso. A gente fez a nossa técnica cirúrgica, a escolha do fio, tudo certinho, começa a parte do paciente, porque se ele não fizer a parte dele, também não fica essa maravilha toda, não. Perfeito. As crianças estão caladas, as crianças estão com sono. Quantas crianças temos? Excelente aula, viu, doutora? Ficou muito, muito boa. No Não celular, tenho gente. dúvidas que você foi muito didática, assim. Então, nesse momento, não há dúvidas, mas se Mas quando surgirem, vocês a mandem, a gente gente manda ainda vai ter a mensagem. oportunidade de operar. De operar. Pra gente. É porque a Juliana não tá aqui. Juliana é minha R0, minha R1 de plástica oficial. É. Tudo que eu passei a residência inteira, que a Juliana é minha dupla de plantão, né? Aí eu passava a residência inteira ensinando plástica pra Juliana e ela não queria aprender, isso é um absurdo. Ela põe um modelo para você, né, para ensinar, né? Você precisava ensinar Foi, alguém, modelo. Juliana. Como a Juliana. Eu me lembro um dia que eu ensinei ela a fazer uma sutura elástica, ela ficou tão feliz, amarrando uma sonda de fôlei na perna dos outros. Ensinei ela a fazer. Só que a Juliana queima derme, ela me irrita um pouco. A gente corta essa parte do YouTube. Mas se bem que eu falei durante a aula que a Juliana queima derme. Eu já briguei várias brigas com ela, porque ela gosta de queimar derme. Mas tá sangrando, não queima derme. Oi, A gente já começou com esse trabalho aí de formiga, do que hoje a doutora Bruna falou comigo. Faz uma Ah, intradérmica. E tirou 3 vezes. Eu fiz errado muito 3 vezes e bem. 3 vezes voltei a fazer. Adoro tirar ponto. Olha Eu, ela me entregando. É isso muito aí, bem, Bruna. Bruna, Isso tem que aí. tirar ponto mesmo. Até Que isso? porque, Michele, que é Tira! plástica, na residência da plástica a gente escuta, tá uma porcaria, tem. É.
Ah, só falta a doutora Ah, Lorena aqui que falou: A gente tá gravando? tá Não, mas gravando. podemos falar, podemos discutir, A não tem gente pode problema. falar, doutor Tess edita. Ou vai tudo pro YouTube mesmo. É, Dane-se. a gente tá. A gente As edita. conversas são as melhores, então não pode nada de É, a errado, gente vai pode falar. viralizar no YouTube já já. Que a doutora Lorena fala: Ah, nossa, você fez um ponto de merda. Tira essa merda, tira esses pontos aí, faz de Nossa, novo. nossa, pelo amor de Deus. E no Não, e final eu da acho bonitinho. cirurgia. Nossa, gente, ó, vou falar aqui agora. Jade, um dia rodou na plástica, me postou uma sutura no Instagram, os pontos tudo torto. Aí era um ponto aqui, o outro aqui, e ela toda feliz. Eu disse, eu vou curtir e bater palminha pra não decepcionar a criança. Ela tá Tudo começando, ela tava torto. tentando, dando o Ela melhor tava dela. tentando, porque é assim, ó, gente, deixa eu dizer, é fração. Sutura simples é fração, é meio do meio. Você faz o meio, depois o meio do meio, depois o meio do meio do meio. Porque senão fica um aqui, outro aqui, outro aqui. Aí a distância ela tem que ser igual, tá? Senão fica é ruim. Mas é isso, é evolução, por exemplo. Vocês começaram dando uns pontos horrorosos, que mandaram no grupo as fotos das eletivas. Aí a Juliana me mandava no privado, eu fazia, não vou nem olhar, Juliana, porque vai me infartar. Mas agora vocês já estão bem melhores, olha aí, ó. É isso Tá aí. vendo? Daqui a pouco é isso mesmo. E é isso que é importante, assim. Vocês irem justamente agora que vocês já passaram. E é impressionante. Depois que passam os 3 primeiros meses iniciais, vocês melhoram bastante. E aí tem um negócio que vocês vão vivenciar. O doutor Tess é prova, a Bruna é prova também. Que é a noite da sabedoria, a noite da iluminação. De 28 de fevereiro para 1º de março. Tudo que vocês não aprenderem em um ano, vocês aprendem dormindo. Eu não sei o que Naquela é. noite, né? Porque- Naquela noite. Porque Dá um comigo pouco era de assim. medo isso. Eu nunca vou me esquecer. Era parada. Eu não sabia fazer parada na Rio. Não sabia. Minhas paradas eram péssimas. No R2 eu dava aula de parada. E aquelas paradas, sabe? Aquelas paradas quando você tá suturando, fazendo aquelas paradas. Não sabia fazer aquilo. E eu aprendi na noite da iluminação. Deus me ensinou. Em 28 de fevereiro. E desde então eu sei. Desde 28 de fevereiro de 2019. É isso. Pô, Vocês aprendem. Melhora, gente, melhora, juro por Deus. E acaba, tá? A residência tem dia pra começar e tem dia pra terminar, é a melhor coisa. verdade, é verdade. Depois vem a parte pior, que é a vida adulta pagar os boletos. Da É, plantão de cirurgia, que a vida é mais difícil, mas aí não é para agora. Quem mais? lá depois. Perguntas? Comentários? Yas, Oi, maravilhosa aula. A gente sempre obrigada. aprende alguma coisa diferente, né? Eu queria tirar uma dúvida contigo. É. Você vê problema em fazer subdérmico contínuo? Não, não vejo. Eu não gosto, Tá. mas não tem Mas tem problema não. alguma diferença, assim, muda algo de pós-operatório, fazer o Não, contínuo de evolução não. interrompido? O que é que eu acho do subdérmico contínuo? Eu acho que para ele ser um subdérmico bem feito contínuo, eu acho mais difícil do Tá. que o subdérmico separado, sabe? Porque eu acho ele mais. Porque você acaba. O segredo do subdérmico é você. Porque você consegue compensar muito no subdérmico. E eu acabo fazendo muito subdérmico, dependendo do lugar, por exemplo, uma coluna de mama. Eu acabo fazendo muito aquele subdérmico que a gente chama de ponto vírgula, que você passa ele em ponto num e a agulha na vertical num e na horizontal do outro, entendeu? Uhum. E isso você não consegue tanto com o subdérmico contínuo. Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você fazer contínuo, não. Porque ele acaba sendo um ponto. Muita gente faz contínuo, inclusive, que é muito mais rápido, né? Porque subdérmico demora muito. Mas não tem problema em matéria de técnica, assim, não. Eu não gosto. Acho que também eu tinha uns chefes na residência que faziam subdérmico contínuo. E eu acabava não gostando, mas é preferência pessoal mesmo. Só Não. porque não tem problema nenhum, não, pode fazer. Principalmente, tipo, ai, sei lá, você vai fazer um. Vamos dar um exemplo, uma hernia inguinal, vai. Você vai fazer um negocinho pequeno, que você vai fazer esse ponto mais pra. Obviamente, tem a função estética toda, mas você vai fazer também mais pra diminuir tensão e coaptar. Dá pra fazer contínuo tranquilo. Beleza. Obrigada. Imagina, até amanhã, até amanhã. Você Até tá amanhã. amanhã lá? Vamos Tô. amanhã. Mas não tem ambulatório, vamos tomar Não tem café. ambulatório. Não tem ambulatório. Já de Verena, amanhã é dia de café, já de Verena. Já de Verena morreu, Tô aqui tá? ainda. Não morreu.
Tá vivo. Estaremos lá. Linley morreu, né? Que não falou nada, acho que desmaiou. Eu tô aqui. Tá vivo, Eu ó, tô aqui tá só vivo. pensando que quando eu faço subdérmico, tem nada de ponto e vírgula, não. É dos dois lados. Pode ser, pode ser. Mas é porque é isso, é porque depende do local É. e depende do resultado que você quer. Porque a gente compensa bastante. Vocês vão ver, a gente compensa bastante. E quando a gente fala em. Vocês sabem, do you know compensar, né, meninas? Do you know compensar? Compensar é tipo assim, a cintura tá desbeiçada. Aí pra você não ir, né? Ela tá assim. Aí você vai compensando devagarzinho. E a gente Sim. compensa em todos os planos, tá? Ou seja, você tem uma sutura que você precisa compensar, você não vai compensar lá na pele. Você começa compensando do subcutâneo pro subdérmico e tal. E aí, às vezes, o que é que acontece? Vou te dar um exemplo que pra mim é mais fácil. Quando a gente tá falando de pálpebra, pálpebra, nitidamente, eu tenho um caminho maior para percorrer em cima, dependendo do local, do que embaixo, que aqui a minha pálpebra arqueia. Então, nisso, se eu pegar não subdérmico, porque a gente não faz subdérmico na pálpebra, a gente só faz intradérmico. Porque a minha estrutura é só para coaptar, não é para tensão. Mas se eu pego a mesma extensão e do mesmo jeito, eu nunca vou conseguir vencer essa diferença de um para o outro, entendeu? Por isso que você precisa saber manusear. Então você corre mais de um lado, corre mais de outro. E aí no subdérmico a gente acaba fazendo isso para você correr mais com uma coluna. Ou às vezes você quer uma coaptação maior, por exemplo, coluna de mama, eu só faço ponto vírgula, que é uma coisa que eu coapto mais fácil e é o local mais tenso da mama, né, junto com o Tzinho, então eu acabo coaptando melhor assim. Mas aí também é isso, é experiência. Vocês vão ter gente que faz contínuo tudo. Aí é toque. E eu tô agora, tô fazendo aqui estamos fazendo um estudo que eu estou fazendo, digo a vocês quando eu terminar. Mas eu estou fazendo, dependendo das pacientes, né? A gente faz, aplica termo bonitinho, a gente faz cada mama de um jeito, muda uma técnica. Porque aí eu tenho indivíduos geneticamente iguais e eu diminuo o meu os meus vieses no estudo. Se eu acabo tendo, óbvio, você vai mudar se é destro, se é canhoto, mas eu acabo tendo uma evolução cicatricial muito semelhante nos dois lados. Então aí, o objetivo é justamente isso, é a gente comparar, entendeu? Por isso que umas eu faço com PDS, outras eu faço com monocrio, aí isso depende do cegamento do estudo. Vamos ver quando a gente terminar o que é que vai dizer. Tá certo. Aguardo o momento de entrar em uma cirurgia com a senhorita. Vamos entrar. E a Qualquer dia a gente entra. gente fechar uma pele bem bonita, porque eu Bem gosto. bonita. 4 horas de pele. Pele. A gente deixa Ele é o tempo 4 horas. principal, né? O tempo principal. É, principal. Eu fechei uma cesárea de um amigo um dia desse, foi 30 minutos pra tirar o menino, 40 pra eu fechar. Olhei pro anestesista e falei, você capriche nessa hack, que vou demorar. Dia 18 de junho. 18 de junho, a filha da Bárbara, Catarina. É isso aí. Ok, perguntas mais? Não, mas eu queria a aula para revisar. Tem muita Eu informação. mando. Aulas Eu Tá. do mando doutor pra vocês. Eu Yasmin eu faço sempre preciso PDF. revisar. Eu Não, preciso só quando o meu eu vou, computador sim, mas vou ressuscitar publicar dos também no mortos. YouTube. Vou É, publicar. aí a gente faz. Eu mando PDF pra vocês. Coisa em PDF, ela vai. Ela fica com vocês. Porque eu já ia dizer, depois da outra, que vocês. Juliana me mandou que vocês acertaram a questão da minha aula e ela errou. Eu digo, ó, tá vendo, Juliana? Cabia recurso. Juliana Eu aceitou falei assim recurso. pra ela, ô Ju, mas não tem exame. Aí ela falou, não tem. Eu falei, não, ó, tá aqui no meu caderninho. Tem exame, É, não tem exame. Pacientismo não é nada. Aí a Juliana me mandou. Falei, poxa, Juliana. Ela fez, aí eu fiz, pediram recurso, ela pediram, e eu anulei a questão. Elas estão certas. Eu digo, ó, tá vendo? Coube recurso, muito bem. A próxima prova, a gente precisa fazer umas. Não, o doutor Teste pode fazer questão, não. Porque as questões do doutor Teste da prova é assim: menino de 18 anos com anorexia, dor periumbilical, que migra para a fossa ilíaca direita. Tem apêndice, sate, sete, cite, sote ou sute. É assim as provas do doutor Teste. Não pode, não. Muito Botam simples, uns né? estadiamentos de câncer de esôfago, Entendi. as coisas assim. Tá bom. As coisas difíceis. Uns tratamentos endoscópicos de câncer gástrico, umas coisas difíceis. Ok. Vamos Tá bom? programar. Tá bom, crianças, até amanhã. Muito bom, Yasmin. Parabéns, muito obrigado, Obrigada. viu?
A semana que vem a gente vai ter uma aula de nutrição em cirurgia com um convidado de Goiás, o Dr. Marçal, vai dar uma aula para vocês. Na outra semana, eu queria ver quem é voluntário para apresentar um artigo sobre infecção em cirurgia. E depois vocês conversam com a gente aí, quem quer apresentar. É, Eu vocês mandam. faço, Faz? Tá bom. Eu vou mandar para você um eu artigo. faço. Eu tô num rodízio mais tranquilo, Eu acho já que é ia dizer, melhor. põe a mais tranquila, é melhor fazer a mais tranquila. Então tá bom. Então é isso. Tá? Então hoje encerramos. Muito obrigado, muito produtiva a reunião. Obrigado, Yasmin. Obrigado a todos. E Imagina, sábado, crianças, Obrigada, até o próximo gente. evento. Boa sábado noite. temos festa. Até. Boa Temos noite. festa sábado. Eita, tem festa. Olha, Bruna, você vai? A Bruna Eu vem, tá vou. confirmada. Você vá, que eu tô montando pescaria. Eita, aí sim. Você vai, eu vou puxar uma quadrilha, eu vou dar outro teste, o senhor vai ver. É, Pode Vai chegar deixar. lá. Vocês vão, pelo amor de Deus. Tá bom, gente? Beijo. Até o bom, próximo tchau, tchau. evento. Tchau. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada.